A música é literalmente magia aqui nesse filme. Vampiros irlandeses dançarinos, gêmeos cativantes, voodoo e muito blues. Tudo isso você vê aqui e agora no... E aí, meus queridos sinistreiros, como é que vocês estão neste 2025? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. E 2025 se tornou um ano importante para o horror por conta deste filme que eu vou falar aqui hoje para vocês. E como muitos de vocês sabem, eu sou a Camis e essa daqui é a Balu Vamp, minha companheira de vida e também aqui do canal. E como vocês podem ver, a morte não nos separa. Sejam muito bem-vindos. E se você também é um apaixonado por horror, curiosidades bizarras, lendas sombrias e etc., já vai deixando seu like, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para ficar sabendo quando eu postar conteúdos nesta plataforma ou nas demais redes sociais, que a minha vida anda meio caótica, devo dizer para vocês que tá meio difícil de gravar conteúdos ultimamente, mas eu tô me esforçando bastante para pesquisar, fazer roteiro, assistir quantidade de filmes que eu tenho que assistir para dar conta do canal e ao mesmo tempo pesquisar lendas, curiosidades e fofocas do mundo pop, rock que tem a ver com o sobrenatural para poder criar conteúdos para vocês. Mas vamos que vamos do jeito que dá, que uma hora vai dar bom, não é mesmo? E hoje, como eu disse pra vocês no início do vídeo, eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o filme mais impactante, sim, o mais impactante até agora, de 2025, impactante e extremamente sensorial. Pecadores. Sinners! Do diretor Ryan Coogler. E já devo avisar aqui pra vocês que sim, gente, colocou A Bruxa em segundo lugar na minha lista de filmes de horror favorito, porque esse filme é simplesmente sensacional e o primeiro lugar voltou a ser dos vampiros. Bom, Pecadores é um filme de horror com alma de blues. Sim, é exatamente isso daí que você ouviu. Afinal de contas, o diretor disse em uma entrevista ao The Atlantic que ele gostaria que o público, ao assistir o filme, se sentisse como se estivesse lendo Salem's Lot, do Stephen King, ao som de um bom disco de blues, comendo uma tigela de gumbo apimentado. E aqui uma pequena curiosidade, um breve comentário. Eu não sabia o que era gumbo, tá, gente? Peço desculpa pela minha ignorância, se todo mundo sabe, eu não manjava o que era. Mas aparentemente é uma sopa da culinária de Cajun, da Louisiana. Eu não sei se é assim que se pronuncia Cajun, mas enfim. E parece ser um prato bem apimentado. Eu acho que deve ser até meio semelhante ao mexicano, algo assim. É isso que vem na minha cabeça, pelo menos. Uma sopa bem apimentada. O que pra mim seria muito difícil comer, porque eu não posso com pimenta. Triste, né? É muito triste, mas enfim. E na minha opinião, eu acho que o diretor conseguiu executar muito bem essa ideia. Só que, ao meu ver, esse filme é melhor que Salem's Lot. Salem's Lot! In New York City. E a sinopse do filme é a seguinte. Fica tranquilo porque é só a sinopse, tá? Você não precisa sair correndo desse vídeo pra... Ai, meu Deus do céu, vou tomar spoilers. Porque eu não vou falar spoilers aqui do filme. Vamos lá. A história segue dois irmãos gêmeos, o Elijah e o Elias, que são conhecidos na cidade como fuligem e fumaça. Tipo, o Elijah é o fuligem e o Elias é o fumaça. E ambos querem se desvencilhar do seu passado um tanto quanto turbulento e decidem voltar para sua cidade natal, que é em Clarksdale, no Mississippi. E lá na cidade natal deles, eles têm a fantástica ideia de abrir um bar. E bom, esse juke bar que eles vão abrir, eles pretendem fazer com que toque blues a noite inteira e que as pessoas se divirtam muito e esqueçam dos seus trabalhos completamente insalubres que são dentro de campos de algodão. Então, quem fica responsável por tocar esse blues excelente e maravilhoso é o seu primo Sammy. Mas, infelizmente, o que era para ser um recomeço acaba se tornando um verdadeiro pesadelo. Quando eles descobrem que um mal tão profundo, do qual não se compara com nenhum dos quais eles já enfrentaram, também quer se sentir acolhido pelo seu Juke Bar. E bom, o que eu posso adiantar para vocês aqui é que esse filme ultrapassa as barreiras do horror de forma única, porque ele trata sobre apropriação cultural, racismo, resistência e memória ancestral
musical, tudo isso embalado em ótimas atuações e uma coreografia sensacional. E você, meu querido telespectador, você pode ficar tranquilo porque, como eu falei pra vocês, eu não vou dar spoiler sobre esse filme, quer dizer, spoiler sobre a trama principal, porque com este vídeo aqui eu pretendo te instigar ainda mais a ver esse filme, se bem que você já deve estar instigado, porque tem muita gente falando bem desse filme, eu estava realmente muito empolgada. E o que eu posso garantir pra vocês é que se vocês seguirem o meu conselho e forem ver esse filme nos cinemas, preparem-se para uma experiência completamente hipnotizante. Eu saí do filme em êxtase. Foi a mesma sensação que eu senti ao ver Bastardos Inglórios pela primeira vez. Então, vocês já imaginam o quão impactante é este filme. Apenas vão assistir e bora para as curiosidades aqui no Sinistro Mundo de Cães. Pecadores é dirigido pelo Ryan Coogler, o mesmo gênio por trás de Pantera Negra, Creed, Fruitvale Station. E esse filmão acabou por estrear aqui no BR no dia 17 de abril de 2025. E até a data que eu estou gravando esse vídeo, ele ainda está no cinema. Eu não sei se ainda vai estar nos cinemas quando eu conseguir editar esse vídeo e publicar para vocês, mas se estiver nos cinemas, eu imploro para vocês que vocês vão assistir esse filme nos cinemas, porque ele necessita do ritual da sala escura e do incrível sistema de som que apenas o cinema consegue ter. Vocês vão me entender se vocês seguirem o meu conselho. Eu mesma fui ver no cinema e, meu Deus do céu, como diria Jonga, sensação sensacional, meus queridos. Que filmaço! E como alguns de vocês já sabem, eu sou uma pessoa completamente apaixonada por Um Drink no Inferno. Conforme eu já falei pra vocês aqui no canal, no vídeo lá de Acompanhante Perfeita, inclusive vai ver esse vídeo que tá bem legal. Acompanhante Perfeita é um filminho bacana, gostosinho de se assistir, provocativo, que vale a pena também, vai lá ver o vídeo. Mas voltando aqui pra Pecadores, quando você começa a assistir o filme, você consegue enxergar ali uma inspiração em Um Drink no Inferno. E o próprio diretor assumiu que se inspirou sim em Um Drink no Inferno, e também se inspirou em um filme chamado A Prova Final, de 1998. E o diretor também fala que uma das suas inspirações para esse filme foi o contato com o seu tio James, porque o tio James do Coogler era uma pessoa muito encantada pelo blues e pelo Mississippi, e ele não parava de falar sobre esses dois assuntos, o que impactou bastante o seu sobrinho. Mas, retornando aqui para os filmes que o inspiraram, como eu disse para vocês, que é Um Drink no Inferno e A Prova Final, ambos dirigidos por Robert Rodrigues. E nesses dois filmes, quem assistiu sabe muito bem que é uma farofada, aquela bagaceira louca, acontecimentos completamente surreais dentro dos filmes, que torna eles tão únicos e maravilhosos. Mas o que eu venho dizer pra vocês aqui, que diferente desses dois filmes que serviram de inspiração, Pecadores possui o seu pezinho bem fincado na realidade, fazendo do vampirismo uma metáfora para discutir assuntos muito mais profundos e importantes que assombram a nossa realidade. E isso, meus queridos sinistreiros, é muito mais poderoso do que qualquer banho de sangue dentro do cinema de horror. E desde o começo do filme... Mas meu Deus do céu. Deita aí, fica quietinho, deita. Isso mesmo, pronto. Tito, o que você quer, amor? A mamãe tá gravando agora, você não pode vir aqui no colo da mãe, tá bom? Não! Você vai derrubar aqui as coisas, meu amor. Aqui, vem pra mim, vem. Ai, meu Deus. Meu amorzinho, deita aqui. Bebezinho de amor, vai, deita aqui. Primeiro, deita aí, isso. Não, deita aqui, deita. Por nada, deita. E desde o início desse filme, uma mensagem fica bem clara pra gente. A música aqui se trata de magia. E, gente, esse discurso deu muito certo comigo, porque a música sempre foi algo muito importante na minha vida. A música é capaz de mudar os meus sentimentos, mudar a minha cabeça. A música me moldou e ainda vai me moldar bastante ao longo da minha vida, tenho certeza disso. Fora que, ao escutar uma música, eu sou capaz de reviver momentos do passado e, inclusive, eu acredito que a música é capaz de nos preparar para o futuro.
com mensagens nas entrelinhas da melodia. O que, ao meu ver, é uma das formas de manifestação de artes mais poderosas que nós temos. Portanto, esse discurso de que a música é algo mágico dentro do filme me pegou demais. E a música aqui dentro de Pecadores é um portal, uma herança viva, capaz de resistir ao tempo e à opressão. É uma forma de dizer, ainda estamos aqui, por mais que o mundo tente apagar isso. E bom, falando na música como magia, a gente não pode deixar de comentar sobre a história de uma das maiores lendas do blues. Robert Johnson foi um grande gênio da música que, segundo uma lenda, foi um homem que acabou por vender a sua alma ao Cramunhão em troca de que o Cramunhão afinasse a sua guitarra para que ele tocasse blues de uma maneira formidável. E por que se deu origem a essa lenda, gente? Porque o Robert Johnson ficou sumido por mais ou menos 18 meses. E assim que ele voltou ali para os barzinhos do Delta, local em que ele já costumava tocar blues, mas ele não tocava tão bem, ele voltou tocando blues de uma maneira genial. Então as pessoas não conseguiam acreditar que ele tinha evoluído a ponto de tocar o blues daquela forma. E foi aí que as lendas surgiram, dizendo que, na verdade, ele havia trocado a sua alma com o diabo para tocar blues do jeito que ele estava tocando. Inclusive, eu já vi algumas pessoas falando que ao escutar as músicas de Robert Johnson, você consegue escutar como se tivesse uma segunda guitarra atrás, um segundo vocal atrás, como se tivessem duas pessoas ali tocando junto com ele. E durante a gravação das suas músicas, diziam que o Robert Johnson não tocava de frente para as pessoas, diziam que ele tocava de costas para as pessoas, fortalecendo ainda mais esse mito de que ele incorporava alguma coisa para tocar ali, né, a sua música. Mas, ao meu ver, gente, e também ao ver da família do Johnson, e também ao ver de alguns pesquisadores, essa lenda é uma tentativa de invalidação do extremo esforço que esse artista fez para tocar o blues da maneira que ele conseguiu tocar na época. Porque a família do Johnson veio ao público dizer que durante esse período no qual ele estava sumido, desaparecido ali, que foi esse período de 18 meses, na verdade ele não estava sumido, na verdade a família dele sabia muito bem o paradeiro dele, que na verdade era de que o Robert tinha retornado para a cidade de Hazlehurst, acho que é assim que se pronuncia o nome dessa cidade, eu não sei ao certo, mas ele foi até essa cidade atrás do pai dele, que se chamava Noah. Só que ao chegar lá na cidade, como o Robert Johnson já era meio rebelde e já gostava muito de frequentar barzinhos e beber bastante e ficar ali escutando um blues gostoso, etc., um bom vivan, ele, em vez de ficar na companhia do seu pai, acabou conhecendo um homem chamado Ike Zimmerman. Esse Ike Zimmerman nada mais era do que uma outra grande genialidade do blues, do qual dizem que, ao conhecer o Ike, os dois fizeram uma amizade e o Ike decidiu que iria ensinar o Robert a tocar blues da maneira como ele tocava. O que ele sabia do blues, ele acabou passando ali pro Robert Johnson. E então foram 18 meses de intensivão, inclusive dizem, olha só, né, mais uma vez aí a gente falando sobre o horror de uma certa forma, porque dizem as pessoas que... Não. Gente, isso daqui que vocês estão escutando é porque a casa ao lado da minha está reformando e eles estão fazendo um barulho absurdo. Inclusive, durante esses dias que eles estavam fazendo um barulho absurdo, eu falei, não vou gravar, eu vou fazer roteiros. E aí eu fiz roteiro pra caraca, e aí agora aqui eu estou gravando porque eles tinham ficado em paz, em silêncio, só que nesse exato minuto em que eu estou gravando, eles decidiram voltar. Olha só que bênção na minha vida. Mas enfim, voltando pra cá, algumas pessoas dizem que inclusive o Ike Zimmerman e o Robert Johnson se reuniam dentro de cemitérios. Por quê? Porque ali dentro de cemitérios não existiam pessoas para reclamar da barulheira que eles estavam fazendo com as suas guitarras. E foi ali que o Ike ensinou tudo que ele sabia sobre blues, sobre dedilhar a guitarra e etc. E depois desses 18 meses de um grande aperfeiçoamento do Robert Johnson, ele voltou a tocar nos barzinhos do Del. E foi aí que as pessoas olharam e falaram, meu Deus, esse talento é sobre-humano, ele não pode ter adquirido esse conhecimento. Uma pessoa como ele jamais seria capaz. Então, tem que ser coisa do demônio.
entendeu? E assim, se vocês forem pesquisar a história de Robert Johnson, vocês vão ver que ele não fez nada pra desmentir esse mito. Na verdade, ele apenas reforçou ainda mais essa lenda, fazendo com que as músicas que ele cantava fossem sobre andar do lado do mal e sobre o voodoo, que também é um outro ponto que a gente vê bem presente aqui dentro de Pecadores. E na minha opinião, eu não acho apenas que Robert Johnson tenha sido um gênio da música. Ele também foi um gênio do marketing, porque ao invés de falar, ô gente, vocês estão desmerecendo todo o trabalho que eu tive pra poder tocar do jeito que eu tô tocando. Vocês não percebem que eu estudei, que eu me dediquei, que me esforcei pra caramba pra aprender isso aqui? Eu dei o meu sangue pra aprender isso aqui, e aí agora vocês ficam falando que é coisa de sobrenatural? Em vez dele fazer isso, ele pegou esse ponto. Caramba, velho. Mano do céu. Eu vou coçar, porque eu coloquei essa unha de dente na minha mão. E se eu coçar, eu vou provavelmente romper alguma coisa na minha retina. Meu Deus do céu. Voltou. Enfim, ele pegou esse ponto negativo que as pessoas estavam falando dele e se transformou em uma verdadeira lenda do blues. O que eu acho formidável. Meu Deus do céu. É isso que eu chamo de pegar um limão e fazer uma verdadeira limonada, entendeu? E assim, gente, só pra deixar claro que a história do Robert Johnson, infelizmente, é marcada por abuso, muito sofrimento, muita tristeza. Como, por exemplo, eu li que a primeira noiva que ele teve, né, a primeira mulher com que ele se casou, a família dela não aceitava ele muito bem, justamente porque ele era um musicista que tocava nos barzinhos à noite, etc. E tocava blues, que era música conhecida como a música do diabo, que também tem isso. E ele acabou se afastando da esposa com o filho, e daí acabou caindo na bebida, e daí alcoolismo, aquela loucuragem toda. Ele ali nos barzinhos, inclusive ele tem uma morte muito incerta, infelizmente. Ele faz parte do Clube dos 27, que eu já falei aqui no canal também, lá no filme sobre Sorria 2, porque o diretor se inspirou nas histórias do Clube dos 27, principalmente na história da Amy. Vai lá ver o vídeo de Sorria 2, inclusive. Enfim, ele também faz parte desse grupo de pessoas que acabou falecendo aos 27 anos de forma trágica, mas não sabem dizer ao certo se foi em decorrência da sífilis ou se foi em decorrência de um envenenamento que havia ocorrido em um bar chamado Three Forks, porque alguns pesquisadores da história do Robert Johnson dizem que ele tava de chameguinho, entendeu? Com a esposa do dono do bar. E o dono do bar, ao ficar sabendo disso, acabou colocando veneno na bebida do Robert Johnson, que ele bebia pra caramba, e ele, morreu. Muito trágica a história dele, muito triste. Então, eu realmente não acredito nas histórias sobrenaturais a respeito do Robert Johnson. Eu só acredito que é uma maneira de atrelar ao mal, infelizmente, o talento de uma pessoa preta, não é mesmo? Que se esforçou tanto para realizar o sonho de tocar o blues da maneira como ele tocava. E bom, como eu falei aqui, o blues também era conhecido como a música do diabo. Esse apelido surgiu lá no início do século XX, quando o blues ganhava força lá no sul dos Estados Unidos. As letras do blues falavam muito sobre dor, sensualidade, rebeldia, sofrimento, e tudo isso, somados aos ambientes noturnos e barulhentos do Delta, se chocavam diretamente com a moralidade religiosa da época, o que acabou sendo associado ao pecado e ao diabo, infelizmente. O blues, que muitas vezes foi chamado de a música do diabo, na verdade é uma expressão totalmente visceral sobre a dor, a resistência e a luta de um povo. Johnson e tantos outros músicos criaram algo transcendental a partir da dor, né? Eles ressignificaram isso de uma certa forma. E é esse o poder que a música captura aqui dentro do filme Pecadores. E bom, depois de falar pra vocês todas essas informações a respeito do blues ser a música do diabo, as informações sobre Robert Johnson também, eu venho aqui dizer pra vocês que o diretor sabia muito bem o que ele estava fazendo ao colocar como antagonistas desse filme criaturas que são extremamente ligadas ao oculto e ao tinhoso e que conseguem ultrapassar a barreira do tempo, assim como a música faz aqui dentro do filme. Eu estou falando deles mesmos, os meus mamadores de pescoços favoritos, os vampirinhos. É tão simbólico ter um vampiro como antagonista dentro desse filme aqui, porque como muitos de vocês sinistreiros sabem, para que você se torne um vampiro, é necessário que você renuncie a Deus e você crie laços com o mochila de criança. Vampiros são intimamente ligados à rebeldia, à sensualidade, desejos e ao sofrimento.
o que acaba se chocando diretamente com a moral religiosa. Mas peraí, não é exatamente isso que o blues fazia lá no início do século XX? Minha gente, muitos traços em comum aqui, não é mesmo? E assim como os vampiros, o blues também é imortal, pois vem do legado. É algo que as pessoas jamais vão conseguir apagar, por mais que tentem associar ao mal. Mas aí eu te questiono, será que é por isso que os vampiros se sentem tão atraídos pelo blues ali no filme? Será que é por isso que eles se sentem tão à vontade para tentar se enturmar ali no barzinho, né? Ali no Juke Bar. Juke Bar. Ali no Juke Bar. Além da motivação que o filme dá pra nós, eu acredito que eles se sintam mais à vontade porque eles se sentem empáticos em relação àquele povo que está sendo deixado à margem da sociedade e que também está sendo atrelado à figura do pecado e do mal. E além da figura imortal que são os vampiros dentro desse filme, nós também temos uma verdadeira lenda do blues que permanecerá eternizado através de sua música. Nós temos a participação de Buddy Guy, ele aparece ali no finalzinho do filme e aqui eu peço, por favor, que vocês permaneçam sentados na cadeira do cinema após os créditos, certo? Estamos combinados? Porque é só assim que você vai conseguir ver essa cena que é maravilhosa, entendeu? Se faça esse favor. E além de todos esses pontos em comuns que eu trouxe pra vocês sobre o blues e o vampirismo, nós também temos o paralelo que o diretor traça sobre o vampirismo e a apropriação cultural. Porque assim que os vampiros escutam o blues tocando ali dentro do bar, eles ficam completamente fascinados e querem fazer parte daquilo e se beneficiar do poder que aquela música traz. Porém, para que os vampiros possam se beneficiar da música, eles precisam necessariamente que as pessoas que estão ali se divertindo morram e renasçam cantarolando músicas de uma outra cultura. Sendo assim, a assimilação cultural está feita. Assim como aconteceu lá nos Estados Unidos, que alguns grupos de pessoas insistem em dizer que é um país dos brancos, mesmo que tenha sido construído com o suor, sofrimento e dedicação de um outro povo, que nem sequer pode se aproveitar e vivenciar a sua cultura, pois ela é algo muito mal e do diabo, entendeu? Mas é engraçado, né? Porque quando o blues é tocado por pessoas pretas, é algo mal do diabo, mas quando o blues, o rock vai para a mão de pessoas brancas, se torna algo genial, patético, não é mesmo? E assim, além do Coogler trazer esse paralelismo sutil entre o vampirismo e a apropriação cultural, ele não deixa nada sutil ao mostrar na caruda a imagem da KKK. Sim, a Ku Klux Klan aparece ali dentro do filme, está presente aqui, e também é evidente outros fatores a respeito do racismo, como locais apenas para pessoas brancas comprarem bilhetes ali na estação de trem, e esse filme é ambientado em 1932, né? Então, sabe como é que era aquela época ali lá nos Estados Unidos, principalmente ali pelo sul. Mas, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre uma cena completamente absurda que existe dentro desse filme e que foi gravada em apenas uma tomada. É exatamente isso que vocês ouviram. Lá na Gringolândia eles chamam isso de one shot ou oner. Ela foi gravada em apenas um dia, em uma tomada, mas é claro que foi necessários vários ensaios para que ela fosse feita. E a cena que eu estou me referindo aqui é a cena em que o Sammy toca o blues magnífico dele dentro do Juke Bar. Gente, que cena absurda, meu Deus do céu. É um verdadeiro show de ancestralidade. Ali eles mostram um griot africano, um guitarrista funk que me lembra muito a pegada do Prince ali, um DJ dos anos 80, dançarinos do mundo e de diversas culturas, como a gente também tem a presença do Monkey King ali dentro daquela cena. Aquilo ali não é só estilo não, aquilo ali é história. É a dança dos que vieram antes e dos que ainda virão. Eu juro que é uma overdose sensorial, que representa o poder da cultura ultrapassando o espaço-tempo. É fantástica essa cena, gente, sério. E tudo isso filmado em um único dia. Espetacular. E, gente, o Michael B. Jordan, ele interpreta gêmeos aqui dentro do filme. E essa interpretação de gêmeos foi muito bem feita. O Coogler acabou chamando como consultores irmãos gêmeos para que o Michael B. Jordan pudesse aprender como é que gêmeos se comportam em suas falas, seu jeito, seus gestos, para que a atuação ficasse
magnífica daquele jeito que ficou. E o uso de CGI e de dublê corporal também foi necessário aqui dentro do filme e ficou imperceptível, eu juro pra vocês. Inclusive, o dublê de corpo aqui, né, pra fazer a representação de uma outra pessoa em conjunto com Michael B. Jordan, porque eu imagino que deva ser difícil demais você fazer o papel de duas pessoas ao mesmo tempo. O dublê que foi utilizado foi o Percy Bell, no qual encaixaram o rosto do Michael B. Jordan em CGI ali em alguns momentos. E ele tá muito bem, esse dublê, mal dá pra perceber, ficou imperceptível, impecável, maravilhoso. E outra curiosidade que eu trago aqui pra vocês, meus sinistreiros, é um momento muito especial do qual o Fumaça, o Smoke, fala para o seu primo Sammy procurar uma cidade chamada Mount Bayou. Essa cidade foi fundada por ex-escravizados lá no Mississippi em 1887. Ela era uma cidade que se autossustentava com os seus próprios bancos, governos, escolas e hospitais. Fantástico, não é mesmo? Tudo isso em meio à vigência da Jim Crow. A Jim Crow foi uma legislação estadual e de alguns outros locais que impunha a segregação racial ali no sul dos Estados Unidos. E, gente, sim, a Mount Bayou existe até hoje. Inclusive, eu entrei no site da cidade, fiquei lá lendo as histórias sobre a cidade. É incrível. Incrível, incrível, incrível. E representa exatamente o que o filme quer passar pra nós. A autonomia, resistência e eternidade cultural. E as referências incríveis não param por aí. A cena final que se passa no pós-créditos que eu pedi encarecidamente para que vocês permanecessem na sala de cinemas para terem o deslumbre de ver essa cena, se passa no dia 16 de outubro de 1992. E vocês sabem o que estreava em 16 de outubro de 1992? Candyman. Outro marco no horror. E ambos os filmes falam sobre folclore, traumas, legados e fantasmas reais. E os dois se passam em Chicago. Pecadores traz várias conexões com uma finesse absurda. E por fim, Coogler queria que a trilha sonora tivesse a alma do blues, mas de uma maneira imprevisível e devastadora, como a música One, do Metallica. Sim, gente, o Ludwig, que é o compositor favorito do Coogler, que ganhou até Oscar e também tá por trás de Oppenheimer, Tenet, também tá por trás de Pantera Negra, que acompanhou o Coogler também ali em Pantera Negra. E detalhe que algumas pessoas dizem que o próprio Lars, baterista do Metallica, participou da trilha sonora de Pecadores. E minha opinião aqui. A trilha sonora desse filme começa de uma maneira suave, misteriosa, e depois ela te invade, explode, e você fica tomado por aquela sensação absurda que o filme te proporciona. Pecadores é um filme incrível. Sério, sem brincadeira. Vão assistir. Pecadores é um mergulho profundo da resistência através da arte. Ele ultrapassa o horror de forma primorosa e o mínimo que você sente ao ver esse filme é respeito. Respeito por um povo que sobreviveu aos maiores horrores, sejam eles humanos ou sobrenaturais. E segue viva até hoje, pulsando, tocando e dançando. Eu tô simplesmente obcecada por esse filme. Eu não vejo a hora dele sair em algum streaming ou cair na grande locadora mundial aí, pra que eu tenha acesso e consiga assistir ele até eu enjoar, até eu saber as falas. Eu amei demais esse filme, gente. E eu acho fantástico o fato de que se inspirou em um dos meus filmes de vampiros favoritos, que é Um Drink no Inferno, e fez isso de uma maneira profunda, com paralelos incríveis, do qual o próprio Drink no Inferno não consegue proporcionar. O aprendiz se tornou melhor do que o professor, sabe? Pra mim foi isso esse filme. E você aí, meu querido sinistreiro, já viu Pecadores? Gostou desse filme? Ficou alucinado assim como eu? Me conta aqui nos comentários, vamos conversar, minha gente. E se você ainda não viu, como ainda não ficou claro, corre lá no cinema e vai assistir esse filme. Vale cada segundo e vale cada centavo, porque, gente, eu sei, cinema anda um rolê caro, né? Nossa senhora, eu fui no cinema lá assistir Pecadores e caraca, caro mesmo. Uma pipoquinha com manteiga, meu filho. Absurdo, absurdo. Fica tipo assim, sem conto pra você ir no cinema. Pra mais. Jesus Cristo. Pelo menos aqui em São Paulo. E se você gostou desse vídeo aqui, gostou das curiosidades que eu te trouxe, dos paralelos que eu apresentei aqui pra vocês, segue o conselho da minha querida e amada Baluvamp. Deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho pra ficar sabendo de novos conteúdos quando eu postar. E se você puder e quiser, claro, recomenda aí meu canal pro seu amiguinho que gosta de cinema, gosta de filmes de horror, é curioso em relação ao mundo bizarro, fofocas estranhas. É isso aí, meus queridos sinistreiros, muito obrigada por vocês verem esse vídeo. Até o próximo conteúdo horroroso.